Você começou como MEI, viu a sua empresa crescer e agora está faturando acima do limite? Bom, primeiro, parabéns, porque o crescimento da empresa merece essa felicitação. Mas se você está nessa situação agora em que precisa efetuar o desenquadramento, fica aqui comigo nesse vídeo que ele vai ser feito para você. Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para que essa transição seja a mais tranquila possível. Eu sou a Patrícia, contadora aqui da Dout Contabilidade, e se esse vídeo fizer sentido para você, já curte ele aqui e segue a Dout no YouTube para ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos de gestão financeira e contabilidade. O limite anual de faturamento do MEI é de R$ 81 mil, até esse momento que a gente está gravando esse vídeo, que é dezembro de 2024. Quando você ultrapassa esse faturamento, a gente tem duas possibilidades de cenários que podem acontecer. Mas, independente do cenário, é necessário que você passe a uma outra condição de situação tributária. Ou seja, você vai deixar de recolher os seus impostos através do MEI, passando a recolher por um outro regime de tributação. Se o seu faturamento anual ficou entre R$ 81 mil e até 97.200, que daí é os 20% acima dos 81, você passa a ser uma microempresa a partir de janeiro do ano seguinte. Mas essa diferença que você teve de excesso de faturamento, vai ser necessário recolher os impostos, como se fosse uma empresa optante pelo Simples Nacional, uma ME, somente dessa parte que foi excedida. E o que acontece no ano seguinte é que você passa a recolher os impostos sobre o seu faturamento, e não mais um valor fixo, que é os tributos do MEI hoje. Você tem um valor fixo, independente do faturamento que você tenha, dentro desse limite de R$ 81 mil. Mas é importante que esse desenquadramento também seja comunicado no portal ali do Simples Nacional, do CIMEI, para que você possa fazer, então, esse ajuste de tributação referente à diferença dos 81 mil para os 97.200, de acordo com o valor que efetivamente você excedeu em até 20%. Agora, se o seu cenário é um faturamento acima de 20% do limite permitido, ou seja, se o seu faturamento for superior a 97.200, a gente tem uma situação um pouquinho mais complicada, porque essa situação exige que você faça o desenquadramento retroativo da empresa, ou seja, você volta ao início do ano calendário, recolhendo os seus impostos mês a mês, como se já fosse uma ME optante pelo Simples Nacional. Então, nesse caso, a gente esquece que você foi MEI ao longo deste ano, passando a ser automaticamente no janeiro do ano calendário, como se fosse uma empresa optante pelo Simples Nacional. E essa situação exige um pouco mais de cuidado, porque se você descobrir isso ao final do ano, você já vai ter declarações em atraso, que são necessárias serem feitas mês a mês. Então é importante que você acompanhe o seu faturamento mês a mês, independente de qualquer situação, para que antes de acontecer eventualmente algum excesso de faturamento, você já tome a situação ou você já tome a melhor opção possível para se evitar essas multas e esse eventual desenquadramento retroativo. Recapitulando então, como o desenquadramento por excesso de faturamento é um motivo obrigatório, é importante só frisar que, independente do cenário em que você está, essa comunicação no portal do MEI ela pode ser feita em qualquer mês do ano corrente. Ou seja, se você já sabe que vai ultrapassar o faturamento em até 20%, você pode fazer o comunicado de desenquadramento em junho, agosto, setembro, em qualquer mês do ano, e você vai passar a ser uma ME optante pelo Simples Nacional somente em janeiro do ano seguinte, o que não acontece quando o faturamento é excedido em mais de 20%. A comunicação deve ser feita o quanto antes, porque nós já temos algumas declarações em atraso para fazer a entrega e também o recálculo dos impostos que precisam ser feitos dentro do Simples Nacional. Além do excesso de faturamento, nós temos outros motivos que podem fazer
o MEI acabar desenquadrando. Ou seja, nós temos a opção de contratar mais de um funcionário, de alguma atividade que é impeditiva dentro do MEI. Nós temos também a impossibilidade de atuar em sociedade. Ou seja, você tem uma ideia de negócio, mas você tem um sócio. Então, só esse motivo já te impede de ingressar no MEI, porque o MEI tem essa essência de ser uma empresa individual. Todas essas opções, elas geram um motivo de desenquadramento obrigatório. E nós temos também a opção de desenquadramento voluntário, ou seja, você entende que a sua empresa precisa avançar além do MEI, então a gente tem essa livre e espontânea comunicação voluntária em janeiro de cada ano, onde você pode desenquadrar sem ter um motivo que te faça fazer isso. Então, em janeiro, você faz a opção livre de desenquadramento do MEI e assim você consegue, a partir daquele mês de janeiro em diante, ser um optante pelo Simples Nacional ou enquadramento de ME. É importante lembrar, antes de tudo, que o desenquadramento do MEI não é um problema, mas sim um reflexo do crescimento da sua empresa. E ficar no MEI com essa sensação de que ele é a melhor opção sempre, vai fazer com que você não alavanque de fato o seu negócio. Além da parte obrigatória que a gente tem da legislação em se ter um contador para empresas que não são MEIs, ou seja, toda empresa que não é MEI precisa ter contabilidade para cumprir uma regra fiscal obrigatória. Nós temos outras demandas, outras situações que são necessárias serem feitas que não são no MEI. Mas além disso, e muito mais importante do que isso, a ideia de se ter um contador próximo ao seu lado vai te ajudar a enxergar coisas que talvez vocês não estejam enxergando no momento, como a boa organização da gestão financeira, a boa gestão empresarial e outras coisas organizacionais e empresariais que fazem toda a diferença na boa prática do dia a dia para fazer com que o seu negócio efetivamente tenha sucesso. A gente sempre fala aqui na Dolce que só paga impostos quem faz dinheiro. Então, se a sua empresa está faturando a lei do limite, é porque você fez alguma coisa de certo na sua empresa. Com isso, se o seu faturamento aumentou, é importante que a gente tenha cuidados com o próprio planejamento tributário, o próprio planejamento financeiro da sua empresa, revisão de precificação, que agora você vai precisar fazer ao saindo do MEI, o bom controle do seu fluxo de caixa para organizar bem essas entradas e saídas, e assim fazer com que a sua empresa efetivamente decole e você lembre da época do MEI como um trampolim para o seu sucesso. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, aproveita e deixa a sua pergunta aqui nos comentários. Ou então, se você se sentir mais à vontade, entre em contato conosco. Até o próximo vídeo.